lemos no verso 46, então, que ali naquela região ele vai para Caná da Galileia, onde da água ele tinha feito vinho. E lá tem um oficial do rei, diz aí o verso 46. O rei daquela região era o famoso Herodes Antipas, aquele que casou com a mulher do seu irmão e que João Batista depois vai condenar e que vai matar João Batista depois. Ele era o rei daquela região. E ele tinha um oficial que trabalhava para ele. A gente não sabe se era um oficial militar ou se era alguém encarregado dos negócios do rei, mas ali naquela cidade estava esse homem cuja família morava em Cafarnaum, que ficava a 30 quilômetros, e o filho dele estava doente lá. Ele estava em Caná e o filho estava doente em Cafarnaum, a 30 quilômetros, e ele estava se preparando para ir para casa quando ouve dos galileus: Jesus chegou, Jesus de Nazaré, que faz milagres, ele que curou tanta gente em Jerusalém, ele está aqui entre nós. Aí diz então que o homem, verso 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para Galileia, foi ter com Jesus. Esse homem acreditou nos relatos que ele ouviu de que Jesus era capaz de fazer sinais e prodígios. Ele acreditou que Jesus era capaz de curar o seu filho. Então ele vem até Jesus e lhe diz, no verso 47, ele rogou a Jesus que descesse. Por quê? Porque Caná da Galileia é numa região montanhosa e Cafarnaum é ladeira abaixo no lago, lá à beira do grande lago de Genezaré. Então é descendo, né? Então ele pediu: desce comigo até a minha cidade, vamos, que meu filho está desenganado, ele está doente, está com febre e os médicos já desenganaram, ele está à morte. Veja aí o final do verso 47. E aí Jesus testa o homem. Jesus diz no verso 48: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Há um problema aqui na nossa tradução que dá a impressão de que Jesus está falando para o homem, porque o virdes, quem não está acostumado com esse português, o virdes aqui é plural. Jesus está dizendo: se vocês não virem sinais e prodígios. Ele não está falando só para o homem, não. Ele está falando para o homem e para os galileus em geral. Como quem diz assim: vocês precisam de sinais e prodígios para crer que eu sou o Filho de Deus, não é? E você é como um deles, não é verdade? Se eu não fizer um milagre aqui grande, você não vai acreditar que eu posso curar seu filho. Jesus está testando que tipo de fé aquele homem tinha, porque Jesus sabia que o fato das pessoas acreditarem que ele era capaz de fazer milagres, não quer dizer que elas acreditavam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Assim como muita gente hoje tem uma fé supersticiosa, acredita em Deus, acredita em duende, acredita em fada, acredita em Papai Noel, acredita em destino, em sorte. O povo brasileiro é muito crédulo, é muito místico. Uma pessoa pode ter fé, mas fé na coisa errada. Então Jesus estava testando aquele homem. Se você não vir um sinal e um prodígio, você não vai crer, não é? Vocês, está falando para ele e para os galileus que o tinham recebido. Mas a resposta do homem, no verso 49, convenceu Jesus de que ele estava pronto para crer. Ele diz assim, o homem nem responde Jesus, ele diz: Senhor, desce antes que meu filho morra. A resposta do homem convence Jesus de que a sua fé não era uma fé mística, uma fé crédula, que está disposto a acreditar em qualquer coisa, mas o homem estava disposto a confiar em Jesus. E Jesus então, verso 50, diz: vai, teu filho vive. Isso aqui não é uma profecia dizendo teu filho vai viver e vai melhorar, mas aqui é uma palavra de cura, é uma palavra de autoridade, é uma palavra de poder. Naquela hora, quando Jesus disse teu filho vive, a 30 quilômetros, o menino começou a ficar bom. A 30 quilômetros, teu filho vive, 30 quilômetros, o menino começou a ficar bom. O homem não viu isso, o pai não viu, mas diz aqui,
final do verso 50, e isso é fé. O homem creu na palavra de Jesus, ele não viu o filho curado, mas ele creu na palavra de Jesus e partiu. Aqui você tem a natureza do que é a fé verdadeira. Ela se apoia na palavra e ela obedece mesmo sem ver. É isso que é fé. E o homem então creu e partiu. E a misericórdia de Deus é tão grande que deu a ele algumas confirmações. Veja, no verso 51 diz que ele já descia, e isso aqui já é no dia seguinte, porque são 30 quilômetros, né? E o texto nos diz que ele levou um dia, isso aqui já era no dia seguinte, ele foi andando 30 quilômetros, era comum naquela época, né? Não sei se ele varou à noite, ou então se ele começou a andar, parou numa estalagem no caminho, no dia seguinte ele começou, mas no dia seguinte, chegando perto da cidade, os seus servos vieram ao seu encontro dizendo: o teu filho vive, teu filho está vivo. Aí no verso 52, não é que ele não cria, mas é que a fé precisa de confirmação. Ele perguntou: a que horas ele ficou bom? Aí os servos disseram: 1h, que é a 7ª hora, né? No calendário judaico, 1h. Aí o homem se lembrou que foi exatamente naquela hora, no dia anterior, que Jesus tinha dito: teu filho vive. Ele ainda não tinha visto o filho, né? Mas Deus já foi dando confirmações. Então na hora ele ligou, disse: foi exatamente na hora que Jesus disse: teu filho vive. E com isso, veja o verso 53, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu, ele e toda a sua casa. Ele já cria, mas creu. Ele já tinha fé, mas creu. Que no Evangelho de João, fé nunca é uma coisa estática, mas fé é alguma coisa que se desenvolve, que cresce, que se fortalece, que se aperfeiçoa, que se aprofunda, que precisa ser amadurecida. Aquilo que começou com uma fé, ouvindo a história de um milagre, eis aqui Jesus de Nazaré, que lá em Jerusalém fez tanto milagre, a sua fé se apegou àquilo, agora ela se torna numa fé robusta, que não precisa ver sinal e prodígio, que é baseada na palavra de Deus apenas. E creu não somente ele, mas toda a sua família. Ele dá testemunho à sua mulher, aos seus filhos, aos seus parentes, do que é que aconteceu, e a palavra dele leva aquelas outras pessoas a crerem exatamente como ele creu. Exatamente como ele creu. Se essa palavra abençoou a sua vida, lembre-se de deixar o seu gostei nesse vídeo e de se inscrever neste canal para acompanhar mais pregações bíblicas. Fazendo isso, você nos ajuda a continuar esse ministério de divulgação de conteúdo teológico, fundamentado nas Escrituras e centralizado no Evangelho, abençoando outras pessoas que terão contato com a pregação genuína.